Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho, nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático, para você fanática por futebol e também pela Loteca. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro, é óbvio que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Quero desde já agradecer o carinho da sua audiência, continue conosco porque tem muita dica boa para o concurso deste final de semana e lembrando que estamos ao vivo pelo youtube.com/Antena Esportiva, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe a nossa live. Também estamos no ar pelo Facebook Rádio AE. Facebook Rádio AE, você vai curtir a nossa fanpage lá no Face. E também pelos canais de áudio da Antena Esportiva, o site zeno.fm/Antena Esportiva e pelos aplicativos Radiosnet e 6x Rádio. Além disso, convido você também a participar da Antena Esportiva através das redes sociais. O Twitter ou o X é o @se liga na antena, @se liga na antena é o nosso Twitter e o Instagram é o @rádio Antena Esportiva. @rádio Antena Esportiva é o nosso perfil no Instagram. Antes de a gente falar do concurso 1076 da Loteca, eu tenho uma dica muito importante para te dar. É você apostar na Bet Nacional, a plataforma de apostas parceira da Rádio Antena Esportiva. Na Bet Nacional você pode aproveitar as dicas que a gente oferece todas as quintas-feiras aqui no Lotecando para fazer a sua fezinha lá também. Para você apostar na Bet Nacional é muito simples. É só você escanear com o seu smartphone o QR Code que está no canto direito da sua tela, fazer o seu cadastro e na hora que você estiver se cadastrando, você vai digitar o código de afiliado BE Antena para você dar uma moral pra gente lá na Bet Nacional. Profetizou, ganhou, sacou. Aqui dá jogo. Muito bem, vamos ao que interessa, que é falar sobre o concurso 1076 da Loteca, que voltou para o patamar mínimo de premiação. R$300 mil é a quantia que os apostadores que acertarem os 14 resultados da Loteca vão embolsar. Programação na sua tela para você que está no YouTube ou no Facebook, com jogos válidos pelo Brasileirão Séries A e B. Jogo 1, Botafogo e Flamengo. Jogo 2, Avaí e Atlético Goianiense. Jogo 3, Atlético e Atlético Mineiro. Jogo 4, Goiás e Internacional. Jogo 5, Guarani e Ponte Preta. Jogo 6, Grêmio e Cuiabá. Jogo 7, Vila Nova e CRB. Jogo 8, Corinthians e Palmeiras. Jogo 9, Fluminense e Fortaleza. Jogo 10, Botafogo de Ribeirão Preto e Sport Recife. Jogo 11, América Mineiro e Santos. Jogo 12, Bahia e Vasco da Gama. Jogo 13, Cruzeiro e Red Bull Bragantino. E jogo 14, São Paulo e Coritiba. Todos esses 14 jogos vamos analisar a partir de agora, aqui no som da Antena Esportiva. Então, não saia do YouTube, não saia do Facebook e não saia também nos canais de áudio da Antena Esportiva. Jogo 1, Botafogo e Flamengo, clássico da rivalidade. Neste sábado, 9 da noite, no Estádio Olímpico Newton Santos, pela rodada 22 do Brasileirão Série A. O Botafogo é o líder com 51 pontos ganhos, vem de vitória sobre o Bahia em casa por 3-0 e no meio de semana foi derrotado lá na Argentina pelo Defensa e Justicia pelo placar de 2-1. Com o resultado, o Botafogo foi eliminado da Copa Sul-Americana. Nos últimos 5 jogos, o Fogão conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Botafogo, que não era derrotado há muitos jogos, e como mandante
na temporada tem 77% de aproveitamento. Já o Flamengo é o quarto colocado com 36 pontos ganhos, vem de um empate sem gols com o Internacional jogando no Maracanã, e nos últimos 5 jogos o time do Sampaoli conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Só que o Flamengo, ao contrário do arquirrival, vem de uma invencibilidade de 4 jogos. Como visitante na temporada, o Flamengo acumula 48% de aproveitamento. Pega a visão nas dicas aí para o jogo 1, para o clássico da rivalidade. O Botafogo defende uma invencibilidade de 22 partidas, atuando como mandante por todas as competições. Nestas 22 partidas, foram 18 vitórias e apenas 4 empates. No entanto, o Botafogo venceu apenas 2 vezes nos últimos 10 clássicos contra o Flamengo por todas as competições. A última vitória foi em 2023 como visitante no primeiro turno do Brasileirão Série A deste ano. Já o Flamengo sofreu apenas uma derrota nas últimas 6 rodadas como visitante pelo Brasileirão Série A, e o Mengão venceu os últimos 3 clássicos como visitante contra o Botafogo, válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 2, Avaí e Atlético Goianiense. Sábado, 3h30 da tarde, na ressacada pela rodada 26 do Brasileirão Série B. Muito bem. O Avaí é o 15º colocado com 27 pontos, vem de um empate sem gols lá em Chapecó com a Chapecoense, e nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias e 3 empates. O Leão da Ilha acumula uma invencibilidade de pelo menos 5 jogos. Como mandante na temporada, o Avaí tem 50% de aproveitamento. Por outro lado, o Dragão é o 8º colocado com 38 pontos ganhos. Também empatou em 0-0 com o Vitória, só que o Atlético Goianiense jogou em casa. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Jair Ventura conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A invencibilidade do Atlético Goianiense é de 4 partidas. E como visitante na temporada, o time goiano tem 49% de aproveitamento. Dicas para o jogo 2. Pega a visão aí, hein? O Avaí venceu apenas 4 vezes nas 12 rodadas como mandante nesta edição do Brasileirão Série B. E o Avaí amarga um jejum de 10 duelos, sem vitória contra o Atlético Goianiense por todas as competições, isso desde 2014. Já o Atlético Goianiense venceu apenas 3 vezes nas 12 rodadas que atuou fora de casa nesta edição do Brasileirão Série B, e o Dragão venceu apenas 2 vezes nos 9 duelos como visitante contra o Avaí em toda a história. A última vitória do Dragão lá em Santa Catarina contra o Avaí foi em 2022. Jogo 3, Atlético e Atlético Mineiro. Sábado, 4 da tarde, na Liga Arena, pela rodada 22 do Brasileirão Série A. O Atlético é o 7º colocado com 33 pontos ganhos e vem de um empate, jogando em casa contra o Fluminense em 2-2. Nos últimos 5 jogos, o Furacão conseguiu 2 vitórias e 3 empates, vem experimentando um longo período de invencibilidade. E como mandante nesta temporada, o Atlético tem 80% de aproveitamento. Já o Atlético Mineiro é o 9º colocado com 30 pontos. Vem de uma vitória sobre o Santos por 2-0 na inauguração da Arena MRV. E nos últimos 5 jogos foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como visitante nesta temporada, o Galo acumula 48% de aproveitamento. Pega a visão nas dicas aí, hein? O Atlético defende uma invencibilidade de 7 rodadas como mandante pelo Brasileirão Série A. Nestas 7 rodadas, atuando em casa, o Atlético conseguiu 4 vitórias e 3 empates. No entanto, o Furacão venceu apenas 4 vezes nos últimos 10 duelos contra o Atlético Mineiro, válidos pelo Brasileirão Série A. A última vez foi em 2022. Por outro lado, o Atlético Mineiro venceu apenas 3 vezes nas últimas 10 partidas, por todas as competições. E o Galo venceu os últimos 3 duelos como visitante contra o Atlético, válidos pelo Brasileirão Série A.
Jogo 4, Goiás e Internacional. Sábado, 4 da tarde, na Serrinha, pela rodada 22 do Brasileirão Série A. O Esmeraldino é o 15º colocado com 24 pontos. Na rodada passada conseguiu empatar com o Corinthians lá em São Paulo em 1-1. E nos últimos 5 jogos foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Goiás vem de uma invencibilidade de 3 partidas. Como mandante, nesta temporada, o time goiano tem 68% de aproveitamento. Por outro lado, o Internacional é o 14º com 25 pontos, ou seja, encostadinho no Goiás. Vem de um empate sem gols com o Flamengo em 0-0 no Maracanã. O Internacional, na ocasião, estava atuando com o time reserva porque estava se poupando para o jogo do meio de semana. E deu certo, porque o Inter venceu o Bolívar por 2-0 no jogo de volta das quartas de final da Taça Libertadores da América, conseguindo a classificação para a semifinal da competição continental. Nos últimos 5 jogos, o Colorado conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, e como visitante nesta temporada, o Inter tem um aproveitamento baixo, apenas 37%. O Goiás venceu apenas 3 vezes nas 10 rodadas que fez como mandante nesta edição do Brasileirão Série A. E o Goiás venceu 5 vezes nos últimos 10 duelos como mandante contra o Internacional, válidos pelo Brasileirão Série A. A última vitória do Esmeraldino foi em 2020. Já o Internacional venceu apenas 2 vezes, nas 11 rodadas como visitante, nesta edição do Brasileirão Série A. E o Internacional, venceu os últimos 4 duelos contra o Goiás, válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 5, o derby campineiro entre Guarani e Ponte Preta. Sábado, 6 da tarde, no Brinco de Ouro, pela rodada 26 do Brasileirão Série B. Antes da gente ir para a análise, quero pedir para você deixar o seu like e compartilhar o link do YouTube e também do Facebook para os amigos, para os colegas de trabalho, para os parentes e para outros lotequeiros se ligarem nas análises espertas e completas do Lotecando. Muito bem, o Guarani é o 7º colocado com 41 pontos ganhos, empatou fora de casa com o Sampaio Corrêa do Maranhão em 1-1 e nos últimos 5 jogos apenas 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. O Bugre, como mandante, na temporada tem 65% de aproveitamento. Já a Macaca é a 14ª colocada com 31 pontos ganhos. Na rodada passada venceu o Londrina em casa por 1-0 e nos últimos 5 jogos foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A Ponte vem de uma invencibilidade de 4 partidas. E como visitante nesta temporada, a Ponte Preta tem 47% de aproveitamento. Eis as dicas. O Guarani pontuou em 10 das 12 rodadas como mandante nesta edição do Brasileirão Série B. Em toda a campanha fora de casa, o Guarani até agora conseguiu 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas nesta Série B. E o Guarani defende uma invencibilidade de 6 derbys contra a Ponte Preta por todas as competições, isso desde 2021. Já a Ponte Preta amarga um jejum de 4 partidas sem vitória como visitante pelo Brasileirão Série B. Neste meio tempo foram 2 empates e 2 derrotas. E a Macaca amarga outro jejum. Incômodo porque são 6 derbys sem vitória como visitante contra o Guarani por todas as competições, isso desde 2019. Jogo 6, Grêmio e Cuiabá. Domingo, 11 da manhã, na Arena do Grêmio, pela rodada 22 do Brasileirão Série A. O tricolor gaúcho é o 3º colocado com 36 pontos, vem de vitória em casa sobre o Cruzeiro por 3-0 e nos últimos 5 jogos foram 2 vitórias e 3 derrotas. Como mandante na temporada, o time do técnico Renato Gaúcho conseguiu 77% de aproveitamento até agora. Já o Cuiabá é o 10º colocado com 28 pontos e foi derrotado fora de casa pelo Red Bull Bragantino por 2-0 na rodada passada. Nos últimos 5 jogos, o Dourado conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas. Foram 3 derrotas nos últimos 3 jogos
E como visitante na temporada, o Cuiabá tem 58% de aproveitamento. As dicas são as seguintes. O Grêmio sofreu apenas uma derrota nas 11 rodadas que fez como mandante nesta edição do Brasileirão Série A. E o Grêmio venceu 4 dos 5 duelos contra o Cuiabá na história. Já o Cuiabá saiu derrotado nas últimas 2 rodadas como visitante pelo Brasileirão Série A. E o Dourado jamais venceu o Grêmio na história do duelo. Foram 5 jogos entre as equipes, com 1 empate e 4 vitórias gremistas. Jogo 7. Vila Nova e CRB. Domingo, 3h45 da tarde, no Onésio Brasileiro Alvarenga, pela rodada 26 do Brasileirão Série B. O Vila é o 6º colocado com 42 pontos, vem de derrota para o Criciúma por 1-0 fora de casa, e nos últimos 5 jogos foram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante nesta temporada, o Vila Nova tem 63% de aproveitamento. Já o CRB é o 10º colocado com 36 pontos ganhos e vem de vitória sobre o Novo Horizontino por 1-0 jogando no estádio Rei Pelé. Nos últimos 5 jogos, o time alagoano conseguiu 2 vitórias e 3 empates, vem de uma sequência invicta e como visitante na temporada tem 47% de aproveitamento. As dicas são as seguintes. O Vila Nova pontuou em 11 das 12 rodadas como mandante nesta edição do Brasileirão Série B, ou seja, é um time difícil de ser batido em casa. Foram 7 vitórias e 4 empates nestes 11 jogos diante da torcida. Além disso, o Vila Nova defende uma invencibilidade de 5 duelos como mandante contra o CRB, válidos pelo Brasileirão Série B, isso desde 2017. Já o CRB sofreu 4 derrotas nas últimas 6 rodadas como visitante pelo Brasileirão Série B e o time alagoano venceu apenas 2 vezes nos últimos 10 duelos contra o Vila Nova, válidos pelo Brasileirão Série B. A última foi em 2021. Jogo 8, clássico entre Corinthians e Palmeiras. Domingo, 4 da tarde, na Neoquímica Arena, pela rodada 22 do Brasileirão Série A. O Timão é o 13º colocado com 25 pontos, vem de um empate em casa com o Goiás em 1-1 e no meio de semana, pela Copa Sul-Americana, perdeu no tempo normal para o Estudiantes lá na Argentina por 1-0. Com o agregado, o jogo foi para os pênaltis e o Corinthians conseguiu a classificação para as semifinais da competição continental. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. E como mandante nesta temporada, o time tem 73% de aproveitamento. Já o Palmeiras é o vice-líder com 40 pontos ganhos, vem de uma vitória sobre o Vasco da Gama por 1-0 em casa. E no meio de semana empatou com o Deportivo Pereira da Colômbia em 0-0, conseguindo aí a classificação para mais uma semifinal de Taça Libertadores da América. Nos últimos 5 jogos, o Verdão conseguiu 4 vitórias e 1 empate. E como visitante na temporada, o Palmeiras tem 56% de aproveitamento. Eis as dicas. O Corinthians defende uma invencibilidade de 8 partidas como mandante por todas as competições. E o Timão venceu apenas uma vez nos últimos 10 clássicos contra o Palmeiras, válidos pelo Brasileirão Série A. Isso foi em 2001, como mandante. Já o Palmeiras sofreu apenas 2 derrotas nas 11 rodadas como visitante nesta edição do Brasileirão Série A. E o Palmeiras defende uma invencibilidade de 5 clássicos contra o Corinthians por todas as competições, invencibilidade que dura desde 2022. Jogo 9, Fluminense e Fortaleza. Domingo, 4 da tarde, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela rodada 22 do Brasileirão Série A. O Fluminense é o 5º colocado com 35 pontos, empatou fora de casa com o Atlético na rodada passada em 2-2 e nesta quinta-feira visita o Olímpia no Paraguai pelo jogo de volta
das quartas de final da Taça Libertadores da América. Nos últimos 5 jogos, o tricolor conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e como mandante na temporada, o time do técnico Fernando Diniz tem 81% de aproveitamento. Por outro lado, o Fortaleza é o 8º colocado com 32 pontos ganhos, vem de vitória em casa sobre o quase lanterna, Coritiba por 3-1, e recebe o América Mineiro nesta quinta-feira pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Nos últimos 5 jogos, o time do Vojvoda conseguiu 1 empate e 4 vitórias. O tricolor cearense vem de 4 vitórias nos últimos 4 jogos. E como visitante na temporada, o Fortaleza tem 47% de aproveitamento. Vamos às dicas. O Fluminense defende uma invencibilidade de 23 partidas como mandante por todas as competições. Foram 18 vitórias e 5 empates nestas 23 partidas. O Fluminense sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 10 duelos contra o Fortaleza por todas as competições. A última derrota foi em 2023, atuando fora de casa, no primeiro turno do Brasileirão desse ano. Já o Fortaleza venceu apenas 3 vezes nas 10 rodadas como visitante nesta edição do Brasileirão Série A, e o tricolor cearense venceu apenas 2 vezes nos 10 duelos como visitante contra o Fluminense na história. A última vez foi em 2021. Jogo 10. Botafogo de Ribeirão Preto e Sport Recife. Domingo, 6 da tarde, no Estádio Santa Cruz, pela rodada 26 do Brasileirão Série B. O Pantera é o 12º colocado com 24 pontos, empatou em casa, com o ABC em 0-0 na rodada passada, e nos últimos 5 jogos, um jejum de vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Como mandante na temporada, o Botinha tem 44% de aproveitamento. Já o Sport é o vice-líder com 45 pontos ganhos. Foi derrotado em casa pelo Ituano por 2-1 na rodada passada, e nos últimos 5 jogos foram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Sport experimenta um jejum de 3 jogos sem vitória. E como visitante nesta temporada, o Leão Pernambucano tem 54% de aproveitamento. O Botafogo de Ribeirão Preto amarga um jejum de 4 partidas sem vitória como mandante pelo Brasileirão Série B. Nestas 4 partidas foram 2 empates e 2 derrotas. E o Botafogo de Ribeirão Preto venceu apenas 3 vezes nos 10 duelos contra o Sport Recife na história. A última vitória foi em 2001 como visitante, ou seja, há mais de 20 anos. Já o Sport Recife venceu apenas 3 vezes nas 12 rodadas como visitante nesta edição do Brasileirão Série B, e o Leão venceu os últimos 5 duelos contra o Botafogo de Ribeirão Preto por todas as competições. Jogo 11. América Mineiro e Santos. Domingo, 6h30 da tarde, na Arena Independência, pela rodada 22 do Brasileirão Série A. Muito bem, o América Mineiro é o lanterna com 13 pontos, vem de vitória sobre o São Paulo por 2-1 em casa, e nesta quinta visita o Fortaleza, lá no Ceará, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Nos últimos 5 jogos, o Coelho conseguiu apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. E como mandante nesta temporada, o time mineiro tem 60% de aproveitamento. Já o Santos é o 17º colocado com 21 pontos ganhos, outro time que está na zona de despromoção. Vem de derrota para o Atlético Mineiro fora de casa por 2-0, e nos últimos 5 jogos, apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como visitante, em 2023, o Santos tem um aproveitamento péssimo de apenas 24%. O América Mineiro venceu apenas 3 vezes nas 10 rodadas como mandante nesta edição do Brasileirão Série A. Além disso, o Coelho venceu os últimos 4 duelos como mandante contra o Santos, válidos pelo Brasileirão Série A. Já o Santos amarga um jejum de 9 partidas sem vitória como visitante por todas as competições.
foram 2 empates e 7 derrotas, e o Santos venceu apenas 4 vezes nos últimos 10 duelos contra o América Mineiro pelo Brasileirão Série A. A última vez foi em 2022. Jogo 12, Bahia e Vasco da Gama. Domingo, 6h30 da tarde, na Arena Fonte Nova, pela rodada 22 do Brasileirão Série A. O Bahia é o 16º colocado com 21 pontos ganhos, primeiro time fora da zona de despromoção, e vem de derrota para o Botafogo no Rio de Janeiro por 3-0. Nos últimos 5 jogos, o tricolor baiano conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, e como mandante nesta temporada tem um aproveitamento de 62%. Já o Vasco da Gama é o 18º colocado com 16 pontos. Este sim está dentro da zona de despromoção. Vem de derrota fora de casa para o Palmeiras por 1-0 num jogo polêmico, e nos últimos 5 jogos foram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como visitante em 2023, o Cruz Maltino tem 37% de aproveitamento. Pega a visão nas dicas. O Bahia sofreu apenas uma derrota nas últimas 6 rodadas como mandante pelo Brasileirão Série A. Além disso, o Bahia defende uma invencibilidade de 8 duelos como mandante contra o Vasco da Gama por todas as competições, isso desde 2013. Já o Vasco da Gama amarga um jejum de 9 rodadas sem vitória como visitante pelo Brasileirão Série A. Só venceu lá na primeira rodada, fora de casa, contra o Atlético Mineiro, e depois foram 3 empates e 6 derrotas. E o Vasco venceu apenas 3 vezes nos últimos 10 duelos contra o Bahia por todas as competições, a última em 2022 pela Série B. Jogo 13, Cruzeiro e Red Bull Bragantino. Domingo, 6h30 da tarde, no Mineirão, pela rodada 22 do Brasileirão Série A. O Cruzeiro é o 12º colocado com 25 pontos, vem de derrota fora de casa para o Grêmio por 3-0 e vem de um jejum de vitórias. Nos últimos 5 compromissos foram 3 empates e 2 derrotas, o que culminou com a demissão do técnico português Pepa no início da semana. Como mandante na temporada, o Cruzeiro tem um aproveitamento muito baixo, apenas 33%. Já o Red Bull Bragantino é o 6º colocado com 35 pontos ganhos, vem de vitória em casa sobre o Cuiabá por 2-0, e nos últimos 5 jogos o time do técnico Pedro Caixinha acumulou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como visitante nesta temporada, o Red Bull tem 43% de aproveitamento. Pega a visão nas dicas, hein? O Cruzeiro amarga um jejum de 4 rodadas, sem vitória como mandante pelo Brasileirão Série A. Foram 3 empates e 1 derrota. E o Cruzeiro venceu o único duelo contra o Red Bull Bragantino na história. Isso foi em 2023 como visitante no primeiro turno do Brasileirão Série A. Já o Red Bull Bragantino pontuou em 7 das 10 rodadas como visitante nesta edição do Brasileirão Série A. Foram 3 vitórias e 4 empates. E o Red Bull Bragantino jamais enfrentou como visitante o Cruzeiro na história, portanto, será o primeiro duelo entre Cruzeiro e Red Bull Bragantino em Minas Gerais, com o mando do Cruzeiro. Jogo 14, São Paulo e Coritiba. Domingo, 8h30 da noite, no Morumbi, pela rodada 22 do Brasileirão Série A. O tricolor paulista é o 11º colocado com 35 pontos. Vem de derrota, melhor dizendo, para o América Mineiro, fora de casa por 2-1. E nesta quinta-feira recebe a LDU Quito no Morumbi pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo, do técnico Dorival Júnior, conseguiu apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante nesta temporada, o tricolor paulista tem 68% de aproveitamento. Já o Coxa é o 19º colocado com 14 pontos ganhos, dentro da zona de despromoção, e na última rodada foi derrotado pelo Fortaleza fora de casa por 3-1. Nos últimos 5 jogos, 5 derrotas. E como visitante em 2023, o Coritiba tem 28% de aproveitamento. As dicas são as seguintes.
O São Paulo amarga um jejum de 6 rodadas, sem vitória pelo Brasileirão Série A. Foram 3 empates e 3 derrotas. O São Paulo defende uma invencibilidade de 6 duelos contra o Coritiba, válidos pelo Brasileirão Série A. Já o Coritiba venceu apenas uma vez, nas 11 rodadas como visitante, nesta edição do Brasileirão Série A, e o Coritiba venceu apenas 4 vezes nos 26 duelos como visitante contra o São Paulo por todas as competições. A última vitória do Coritiba fora de casa contra o São Paulo foi em 2017. Na próxima tela são as probabilidades para o concurso 1076 da Loteca, com prêmio estimado para R$300 mil. Algumas surpresas, como a vitória do Avaí no jogo 2, a vitória do Internacional no jogo 4, a vitória da Ponte Preta no jogo 5, o empate ou a vitória do Cuiabá no jogo 6, a vitória do CRB no jogo 7, o Corinthians vencendo no jogo 8, o Fortaleza vencendo no jogo 9 e o Vasco da Gama no jogo 12 vencendo, também é considerado surpresa. Os 2 resultados apontados como favoritos são a vitória do Grêmio no jogo 6 e a vitória do São Paulo no jogo 14. E a única zebra, que seria cabeluda, é a vitória do Coritiba sobre o São Paulo no jogo 14. De resto, todos os resultados considerados normais, como nas colunas que estão preenchidas de azul na sua tela. Colunas de azul, resultado normal. Colunas de amarelo, consideradas surpresas. A coluna de vermelho é a zebra. E as colunas de verde claro apontam os favoritos. Muito bem, desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você, com a nossa ajuda, consiga alcançar a meta de acertar os resultados dos 14 jogos e faturar essa grana estimada em R$300 mil. Estamos encerrando, portanto, mais um Lotecando. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E final de semana tem jogos pra lá de decisivos no som da Antena Esportiva, hein? Sábado, 2h30 da tarde, direto do Estádio Luso Brasileiro, Portuguesa da Ilha e Caxias do Sul, valendo o acesso para a Série C do Brasileirão, e eu estarei narrando esta partida. Então, não perca esta grande decisão, sábado, 2h30 da tarde. A bola rola às 3h. E no domingo tem o primeiro jogo do Volta Redonda no quadrangular final da Série C contra o Paysandu fora de casa. A nossa transmissão começando às 6h30 da tarde. Quem vai narrar esse jogo é o Guilherme Veiga, aqui no som da Antena Esportiva. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Esportes. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.